Bom dia, senhores conselheiros. Vamos fazer a apreciação da minuta número 82, 2015. Senhora conselheira. Senhor conselheiro. Aprovado, senhor presidente. Conselheiro, aprovado. Então, está aprovada a ata número 82, 2015. Vamos passar para comunicações. Está pautado para o dia 24 de novembro, sessão número 86, análise dos seguintes processos. Processo 00703-39.00/15-6, que trata do pedido feito pela Corsan para alteração do artigo 84 do Regulamento de Serviço de Água e Esgoto. Conselheiro relator Alcebir Santini, conselheira revisora Eleonora da Silva Martins. Processo 00219-39.00/15-3, que trata da análise dos pedidos de reconsideração em relação à decisão que fixou o novo valor da tarifa cobrada pela Catsul. Conselheiro relator Alcebir Santini. Esse aqui não tem a 24, os dois. Não tem matéria, passamos para assuntos gerais. Hoje nós vamos deliberar sobre a eleição para presidente da Agergs. Só estou esperando ali que a Luciana não tirou xerox para entregar para os senhores. Ontem nós nos reunimos com o diretor-geral, o doutor Francisco, e a doutora Estela, para definirmos aí o nosso processo eleitoral, tendo em vista que nós temos prazos pelo regimento interno da casa. Então, eu vou entregar agora para os senhores um ofício meu, já colocando tudo o que tem que ser feito, os prazos, os dias, as horas, os senhores concordam, né? Para nós podermos aprovar, porque pelo regimento nós teríamos que abrir esse processo na sexta-feira, dia 20, né? Porque tem aqueles dias todos que, conforme o regimento, sobre até a minha saída, que o meu mandato termina no dia 11 de dezembro. Então, nós temos todos aqueles setores. Então, vou passar para os senhores agora. Que vai ficar isso registrado, por favor. Nossa ata, porque isso faz parte do processo. E eu vou passar diretor. Então, isso eu quero dizer que foi feito, fizemos ontem, revimos hoje, né? Juntamente nós, os três. Ofício circular número... Isso é um ofício circular aos senhores conselheiros. Senhores conselheiros, ou conselheira, atendendo o disposto ao artigo 272 do Regimento Interno da Agergs, convoca a Vossa Senhoria para a sessão extraordinária do Conselho Superior a realizar-se no dia 26 de novembro de 2015, às 15h30, na sala de sessões Romildo Bolzan, desta agência, tendo como único assunto da ordem do dia a realização das eleições com mandato de presidente do Conselho Superior da Agergs no período de 11 de 12 de 2015 a 11 de 12 de 2007. A eleição obedece aos seguintes procedimentos. 1. O protocolo das candidaturas junto à Secretaria do Conselho Superior da Agergs, parágrafo 1º do artigo 272 do Regimento Interno, até 72 horas antes da realização das eleições, ou seja, até às 15h30 do dia 23 de novembro de 2015. 2. A eleição será por voto secreto, depois de verificada a presença da maioria simples dos conselheiros, parágrafo 2º, artigo 272 do Regimento Interno. 3. Será designado por maioria simples o coordenador do procedimento eleitoral, número, abre parênteses, artigo 273 do Regimento Interno. 4.
O conselheiro coordenador anuncia a ordem do dia e os nomes dos candidatos inscritos e coloca a palavra à disposição para o encaminhamento das candidaturas por ordem de inscrição, o que poderá ser feito pelos próprios candidatos ou por outro conselheiro. Artigo 275 do Regimento Interno. 5. Ocorrendo a desistência da candidatura, o procedimento será suspenso pelo prazo de até 60 minutos, artigo 276 do Regimento Interno. 6. Inicia-se o processo de votação por ordem de antiguidade no Conselho Superior, através de cédulas contendo os nomes dos candidatos rubricadas pelo coordenador do procedimento. 7. A apuração dos votos será realizada pelo coordenador do procedimento eleitoral, em caso de empate, por CDCA, mais um escrutínio. Permanecendo o empate, será considerado eleito o conselheiro com mandato mais antigo. Artigo 279, parágrafo único do Regimento Interno. 8. Não havendo impugnação, será programado pelo conselheiro coordenador o resultado final com a indicação do eleito. Artigo 280 do Regimento Interno. A resolução do Conselho Superior, contendo o resultado da eleição, será assinado ao final da sessão extraordinária e publicado posterior ao Diário Oficial do Estado. Então, isso aqui nós não precisamos aprovar hoje, mas se acharem, não há problema nenhum, tendo em vista que o nosso dia realmente para contar esse prazo seria na sexta-feira, mas resolvemos anteceder um pouquinho o dia para discutir com os senhores conselheiros. Sobre a sugestão do dia 26 de novembro, a nossa sugestão foi que, na realidade, no dia 25, eu estarei em Brasília. Então, por precaução, por exemplo, até a ideia era passar para dia 26 de manhã, mas por precaução, por exemplo, tem questão do voo, atrasa o voo, não sai o voo, tem temporal, não chego aqui de manhã, então achamos melhor aí passar para o dia 26, que é uma quinta-feira, logo após a reunião do Conselho, que seria às 15h30. Então, por isso essa data, né? Então, nós estaríamos aí dentro do regimento, entendemos que estamos comunicando através a todos os conselheiros através desse ofício circular. Ficou em aberto, que também não precisamos ver hoje isto. Bom, aqui seria... Eu tenho mais, vou aproveitar para falar a outra parte que tem. Aqui tem o registro de candidaturas para o mandato a presidente do Conselho Superior, é outro documento que tem junto? Não veio? Isso aqui tem que fazer... é um modelo, é uma só, eu pensei que está. É que faltou folhas aqui, na realidade. Me pede mais 2 folhas. Passa ali, por favor. Posso? Só vou ler aqui, Santino. Vamos ler aqui. Seria o seguinte: registro de candidatura para mandato de presidente do Conselho Superior da AGERGS no período de 11 de 12 de 2015 a 11 de 12 de 2007. A Secretaria do Conselho Superior, nos termos do artigo 272, parágrafo 1º do Regimento Interno dessa agência, vem protocolar a minha candidatura ao cargo de presidente do Conselho Superior da AGERGS, na eleição que será realizada no próximo dia 26 de novembro de 2015, às 15h30. Assina a data que entrega e o nome do conselheiro e fica registrada a sua candidatura. E deixamos aí para ser discutido, talvez na próxima reunião, e tem um artigo 282, que eu vou ler para os senhores, que não está muito claro, não é que não esteja muito claro, é a questão do vice-presidente. Ele diz assim: nas suas ausências e impedimentos, o conselheiro presidente será substituído por conselheiro eleito entre os pares. Então, o conselheiro substituto tem que ser eleito pelos pares, mas não diz o prazo. Então, se os senhores acharem, as senhoras acharem que nós já devemos incluir junto, já se faz a inclusão junto. Se acharem que tem que ser posterior, depois de eleito o presidente, ficar a critério do presidente convidar e com a prova dos conselheiros da escolha do vice, porque, como bem que levantou sobre antigamente, o doutor Francisco nos levantou essa questão, que normalmente, antigamente, o vice-presidente na AGERGS é muito pela afinidade, presidente com vice. Mas isso não está escrito, não é isso, né, Francisco? Não
regimento anterior havia uma previsão de previsão. eleitoral. Agora não tem, né? Então, para tu acompanhar. Então, as sugestões são essas. Estou à disposição aí alguma coisa dos senhores conselheiros. Se quiserem, já aprovamos isso hoje, já fica registrado. Se não, podemos fazer na quinta-feira da próxima reunião da GERGS. Uma coisa, esse modelo foi modelo que é feito sempre, só que se mudou a data e que sempre se faz isso quando há eleição na casa. Considerações dos senhores conselheiros. Vou dar minha opinião. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheira Leonora, conselheiro João Nascimento, diretor e colegas. Eu acho que essa colocação do regimento, deixar em aberto, eu acho que tem um lado positivo. Eu acho que pode ser feito a posteriori, sim, até para saber... Sobre qual é o assunto, o vice-presidente? Vice-presidente. A posteriori, porque a pessoa escolhida nesse processo eletivo, ela vai escolher entre seus pares uma pessoa que tenha afinidade e vai obter dessa pessoa se ela concorda ou não concorda ser vice-presidente. Então, tem duas variáveis que eu acho importantes, quer dizer, a afinidade, né, e a vontade de quem, né, está sendo escolhido. Isso não quer dizer que a preferência do presidente eleito ao contactar ou buscar o seu substituto nos impedimentos legais aceite, mas eu acho que são duas vontades importantes que poderiam ser feitas após. Eu concordo que deveria ser conversado, construído, enfim. Essa é uma hipótese. A outra a outra é fazer em conjunto, já, não. Mas eu sou mais na linha que seria um segundo momento. Então, está em aberto a discussão. O anterior, estou me lembrando, previa que era ter 60 dias a posse, né? Isso pode deixar a mesma situação que como era antigamente, que não está aqui, nós estamos indo pelo novo regimento, pode deixar aberto para depois. As possibilidades, pode ter uma terceira ou uma quarta possibilidade, particularmente, para mim, não há problema nenhum, nem pode ser, os senhores aqui que resolvem isso. Então, só estou trazendo o processo em si. Se quiserem deixar a votação do vice-presidente, pode ser depois de eleito o presidente, né? Isso fica a cargo dos senhores. Mas o processo em si é um processo simples, né? E que se tem aí, respeitando toda a determinação do tempo da saída do presidente atual, que é no dia 11, e nós estamos aí, podemos fazer dia 27, mas resolvemos fazer dia 26, que é uma quinta-feira e facilita, para que já os conselheiros já estão na casa, né, para não vir só... Porque é uma sessão extraordinária, não pode ser junto com a reunião do conselho, e fecha a reunião do conselho e se abre, dentro do horário, às 15h30, uma extraordinária. Conselheira? Acho que está ótimo, acho que o encaminhamento do conselheiro Santini quanto à vice-presidência pode ser decidido depois, já que não consta mais a questão da eleição do vice-presidente no regimento, e havia um prazo anteriormente, agora eu acho que após a eleição do novo presidente a gente encaminha a questão do vice. Conselheiro João. Presidente, rapidamente, para manifestar minha concordância com a data aprazada e também a minha concordância com a proposta do conselheiro Santini, cumprimentado por Vossa Excelência, que no prazo de 60 dias se proceda a essa escolha. Bem, então nós podemos, isso fica registrado em ata, né, que após 60 dias da eleição, até 60 dias, fica em aberto isso aí para até dia 26 de fevereiro, seria 25 de fevereiro, fica aberto aí. Não há problema não que fique registrado. Podemos aprovar, então, esse... Hein? Janeiro. Podemos aprovar, então,
Esse ofício que os senhores receberam já fica como regra da eleição, ok? Bem. Eu não sei, como nós estamos com tempo aí, achei que podia ser. Não sei se eu faço aqui uma pergunta para os senhores, se nós já ficou decidido aquele. Eu já mandei bater o ofício para encaminhar para o governador, se já aprovamos aqui, então, aqueles já imediatamente, para poder mandar ainda hoje, aí já pedi para bater, já assino, né, e já fica registrado, fica uma cópia aqui para ficar na ata, a cópia da sugestão. Já tive a gentileza do conselheiro João aí, de já me ajudou bastante, já fez o ofício. Agora o meio-dia ficou batendo, ficou ótimo dentro daquilo que nós aprovamos hoje de manhã, que eu estou plenamente de acordo. Não. Conselheira. Acho que aprova o ofício, só uma questão, o ofício exclusivo para o governador ou também para os líderes de bancada, como conversamos? A ideia é quando, eu não sei como tem que ver, como é que vai. Eu queria mandar amanhã para o governador, até conversei com o conselheiro João, mandar também para a Casa Civil, para adjunto, aqueles que foi o coordenador para conhecimento. Vai para o governador. E para lá eu não sei como é que está, isso eu vou ter que informar primeiro como é que já está, se já foi distribuído ou não foi distribuído, eu não sei. Isso nós teríamos que ver como é que nós vamos fazer. Se já foi distribuído, acho que tem que mandar em seguida. Sim, já. Mandar para as bancadas, seria para os líderes da bancada, para os líderes se mandaria a todos. É como eu estou viajando agora, a gente tem tempo, estou aí, amanhã da manhã estou aqui às 9 horas, já às 9h30 eu tenho uma reunião numa comissão lá junto com o Nilton sobre energia, estaria aqui, então eu vou a Pelotas hoje e venho no ônibus da meia-noite, então já estou aí amanhã a gente pode se informar que não deu tempo, né? Então, uma questão de ver como é que funciona. Poderia ser a mesma cópia, né? Não, mas é a mesma cópia. Nos mesmos... né? Sim, sim, nos mesmos termos, só mudaria o destinatário. Vai mandar para o governador, para o líder, tem que saber quem é os líderes da bancada, é um ofício individual. Tem que fazer um protocolo. Isso aí. Presidente, é bom registrar que tem uns erros datilográficos que a pressa me conseguiu... Não, tá bem, a gente dá uma olhada com calma aí. Eu já pedi para a Luciana dar uma olhadinha. É nada mais do que erros datilográficos. Não, mas não tem problema nenhum. É letra trocada ou falta de letra. Uhum. Bom, então, só aproveitando aí do tempo, eu queria só para dar uma rápida explicação da minha viagem. Eu nem trouxe nada, vou ver se de cabeça me lembro aí dos... Na realidade, essa viagem que nós fomos representando o ABAR foi um congresso de conselheiros do Comitê Mundial de Água. Né? Então, havia uma confusão se era saneamento ou não, mas não, é água. Ele tem sede na cidade de Marseille, na França, né, que é a sede desse comitê. E no fim de semana passado, durante 3 dias, foi discutido o que eles chamam de colégio, que é as comissões desse comitê. Então, aí eram 6... Obrigado, Jorge, eu ia me esquecendo. Eram 6 colégios, comissões, então seria eleito de 5 a 6 para cada colégio, representando aqueles países e entidades do mundo todo que estão inscritos no conselho ou fazem parte do conselho. Então, tinha o colégio, a delegação, vamos falar sobre os colégios primeiro. Sobre os colégios, nós tínhamos os colégios institucionais do governo, sobre bacias de água, sobre o meio acadêmico, universidades, institutos, sobre de entidades bancárias, de economia monetária, por causa de financiamentos nesses países mais pobres. E nós tínhamos também de empresários, a área empresarial, que seria consultoria, e também algumas empresas do mundo todo. Então, a votação foi feita, há muita disputa. Na realidade, nós somos 15, e a escolha também do presidente desse comitê, que foi a reeleição do secretário estadual de saneamento e bacias do Estado de São Paulo,
o Braga, que foi reeleito, brasileiro. Então, nós tivemos que também fazia parte de um desses comitês. Então, a delegação brasileira, nós éramos 15, mas tínhamos 34 votos. Eu mesmo votei por 3 entidades, 2 que mandaram procuração para a Bar, votei por elas. E era a França, a primeira delegação com 37, nós com 34 votos, depois vinha a Turquia com 27, depois o México, aí diminuía bastante. Então, 2 dias foi de negociações entre países para se juntar os países e praticamente os nomes que interessavam, desses 3 ou 4 entravam sempre na lista, os outros 2 eram distribuídos o processo. Então, também foi aprovado o Fórum Mundial da Água, que será em 2016 em Brasília. Também estava lá o novo presidente da DASA, o Dr. Paulo, que é um professor da Universidade de Brasília, é um acadêmico, né? Faz 20 dias que assumiu, mas estava lá porque a DASA é que vai organizar esse evento em Brasília. É um evento mundial, eles calculam, de 3 a 4 mil pessoas, né? Realmente é um evento enorme, que isso aí sim que vai se debater sobre os problemas da água. Lá não se debateu os problemas da água, nesse debate teve algumas manifestações isoladas sobre preocupações, até críticas à comissão, à direção, mas meio isolados de algumas ONGs que estavam lá, nesse sentido, falta de apoio, principalmente do setor africano, né, e falta de financiamento. Então, os debates foram mais... Não houve debate, só pronunciamento. A mesa estava sendo dirigida pelo presidente Braga, mais discutou, deu alguma justificativa, mas não houve alguns debates que não eram o fórum. Então, o fórum realmente foi isso. Fizemos o nosso papel, votamos e, no sábado mesmo, já retornamos aqui para o Brasil, à noite, tendo todos aqueles episódios que você sabe que aconteceu em Paris, que, queira ou não queira, a gente leva um susto, né? Porque nós estamos... normalmente, houve na quinta e na sexta-feira um coquetel que é bem inferior do nosso. A única vantagem lá tinha um bom vinho, né? Simples até. Na quinta-feira houve um coquetel no Olympique de Marseille, no time de futebol, no estádio maravilhoso. Quem gosta de futebol sabe disso, fica encantado com... E depois, na sexta-feira, também esperando o resultado, que eles terminou às 5 horas a votação, o resultado eles queriam dar pelas 9 horas, mas foi até meia-noite, então resolvemos ir para o hotel, toda a delegação, porque às 10 horas, quem conhece a França sabe que os restaurantes fecham. Então, fomos jantar e assistindo o jogo. Terminou o jogo, entra aquela notícia, sendo que os fatos aconteceram no meio do jogo. Acho que foi uma preocupação do governo francês, porque se dá notícia durante o jogo, está um filho meu, nosso, lá dentro do campo, né, dizendo que 2 homens bombas tentaram entrar no estádio, os caras vão invadir, vai terminar o jogo, é aquele tumulto de 70 mil pessoas. Então, mas realmente toca. Outro dia a cidade de Marseille estava assim, as pessoas não saíam na rua, impressionante, esvaziou a cidade, o pessoal muito com medo. O aeroporto de Marseille mesmo, houve um boato, e também tinha uma bomba pela parte da manhã, os voos começaram a sair às 11 horas da manhã, mas dentro do aeroporto, a saída tranquila, sem nenhum tipo de problema. Então, vamos aí. Então, um relato assim, nesse aspecto, mais por questão, a nossa obrigação era votar junto, fizemos a nossa votação. Eu acho que sempre é bom esses... Tivemos lá, na realidade... tivemos o nosso tempo livre lá. Eu cheguei, porque tem a questão... Eu quero explicar bem para não ter dúvidas sobre a nossa presença. Nós tivemos que sair para São Paulo, fomos pela TAP, chegamos meio-dia de terça-feira em Marseille, porque tivemos que fazer... Eu queria sair direto daqui para Lisboa, mas não deu, porque, por causa dos horários, o voo daqui saiu 11 horas, eu ia chegar em Lisboa, depois do voo de Lisboa para Marseille, teria que esperar mais um dia. Então, fui para São Paulo. Chegamos lá terça-feira, a 1h da tarde, demos uma volta que o pessoal estava chegando, outros chegaram de noite. Quarta de manhã foi livre, que eu pude dar novamente, conhecer. E quarta-feira, passamos a tarde toda a delegação brasileira reunida no hotel. Vários acertos, mas é político, com quem fala, aquelas coisas e tal. E o nosso encontro foi quinta e sexta e sábado de manhã, e sábado de tarde. Então não deu para passear, nem para
para ver muita coisa de civil essencial ali, porque pela parte da tarde e da manhã deu para dar uma olhadinha, porque o hotel era muito central. Só para... Era isso, não sei se tem mais algum assunto, sim. Eu também queria fazer um breve relato da reunião. Pois é, semana passada, quinta e sexta, em Florianópolis. Participei da reunião regional da ABAR, onde foram tratados o novo presidente apresentou suas propostas para o próximo ano, proposta de orçamento, e algum resumo das atividades. Participaram as duas agências regionais de Santa Catarina, a ARES e a AGIR, também a nova agência estadual de Santa Catarina, que foi uma fusão de outras duas agências, e também representante da agência do Paraná, da agência estadual do Paraná. Havia sido colocado o nosso nome para integrar a vice-presidência regional, fomos aprovados, e a posse da nova diretoria vai acontecer no dia 25 de novembro, em Brasília. Depois, fiquei para participar do primeiro Encontro Nacional das Agências Intermunicipais e Municipais, que foi promovido também pelas agências de Santa Catarina, junto com a ARES PCJ, que é outra agência intermunicipal de São Paulo. Foram apresentadas várias experiências das agências nos municípios que regulam. Elas regulam tanto prestadores de serviços do próprio município, né, os CEMAIs, demais, ou serviços prestados pelas privadas ou também por empresas estaduais. Então, é uma diversificação de regulação bem ampla. Teve também a palestra do professor Rui Cunha Marques, da Universidade de Lisboa, que é um expert nos assuntos de regulação de água e saneamento. Amigo doutor Rui. Conhecido aqui da agência. Também teve uma palestra do coordenador nacional da Associação Nacional dos CEMAIs, né, abrange, é um professor de universidade também, professor de magistrados e Ministério Público também. Também ele tem um amplo estudo sobre agências de regulação, e o que ficou mais claro assim de todo o evento e de todas as manifestações é a necessidade de haver uma troca maior de informações entre todas as agências, porque cada agência tem uma experiência em algum assunto, tanto fiscalização, quanto definição de tarifas, quanto resolução de problemas locais, e o novo presidente da ABAR, o Fábio, se colocou à disposição, e todas as manifestações foram ao encontro do que está pretendendo a ABAR, de ter um centro de estudos mais concreto, mais consolidado, para justamente reunir todas essas experiências que a gente tem que trabalhar mais. O que ficou para mim é que a gente tem que trabalhar mais em conjunto, todas as agências, porque às vezes tem duas agências reinventando a roda mais uma vez. Então, acho que foi bem produtivo o evento, e eu acho que a gente tem que estar atento. Também a questão do novo Estatuto das Metrópoles foi discutida, a questão das regiões metropolitanas, que é um assunto que está em voga, e que também acho que a gente tem que ficar em contato com as outras agências, talvez através da ABAR, para ver o que está acontecendo e que caminho vai tomar aí a regulação do saneamento. Eu estava deixando para o final aqui alguns assuntos, mas eu vou aproveitar também, continuo. Primeiro, eu queria cumprimentar a conselheira e comunicar a casa, e cumprimentar a conselheira Eleonora, que foi eleita semana passada conselheira vice-presidente da região sul, né, no lugar do conselheiro Vicente, que estava aberto até então, porque foi mudança de presidência na ABAR, e houve uns probleminhas políticos internos lá que eles resolveram. Então,
Eu cumprimento a conselheira que foi eleita, eu não estava aqui, e com todo o apoio da casa, e tenho certeza que estará representando muito bem, não só o Rio Grande do Sul, como Santa Catarina e Paraná. Eu também queria comunicar, os conselheiros já comuniquei, mas a casa, que ficasse registrado que hoje saiu, Diário Oficial, a nomeação do professor Isidoro Zorzi para conselheiro dessa casa. E eu, quando cheguei aqui, já fiquei sabendo da notícia, pedi para o Jorge que imediatamente me desse para mim poder ler o edital que saiu, e liguei para o professor Zorzi, convidando, cumprimentando, botando a casa à disposição. Ele, amanhã de manhã, ele tem uma reunião do Conselho, uma comissão metropolitana para transporte, ou da região de Caxias, que ele vai falar na Assembleia Legislativa. Então, eu estarei até lá, mas em outra reunião. Mas depois ele vem aqui, não se marcou bem o horário, mas ficou acertado. Então, que ele mesmo disse que quer tomar posse imediatamente, que não quer posse festivo. Tá, eu já vou lá depois de tarde, aí a gente toma posse, quinta-feira já estou aí assumindo. Então, amanhã, a princípio, só estiver, está marcado aqui ele nem sabe disso, ele quer fazer, mas eu acho que os nossos conselheiros temos que estar juntos. Eu convido o diretor-geral, os diretores, né, e mais o representante da associação, parece que o Álvaro está de férias. Eu hoje convidei o Ricardo, né, para estar representando. Então, ali mesmo, né, só assinar o nome dele, pronto, já fica uma pessoa simples, não quer nada de festa e tal. Eu expliquei para ele que se quer tomar agora, tomar posse agora e depois. Normalmente se faz se convida as autoridades, amigos, parentes, mas diz, não quero nada e tal. Mas a gente tem que mudar de ideia. Então, só estou comunicando, né, nesse sentido. Mais algum assunto? Conselheiro João? Conselheiro Santini? Bem rápido, dois assuntos ou três. Primeiro, ratificar aqui, eu acho, a representação dessa agência na ABAR. Isso é importante, né? A escolha da nossa vice-presidente da região sul é importante. E a designação também do presidente da casa em participar de um evento internacional custeado pela ABAR, isso é representativo. Quiçá, né, no futuro, essa agência comanda essa instituição independente aí, né, pela representação importante que a gente está ocupando esse espaço. Ratificar um agradecimento e informar que eu estarei fora, né? A partir de hoje, vou participar do Congresso Internacional do Consumidor, que é o 20º Congresso, realizado em Brasília, e da reunião do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor de amanhã até sexta-feira, com despesa que já foi aprovada por esse Conselho, mas importante, né? Aprender, né, com uma experiência, e a primeira vez na história dos congressos internacionais, que está sendo realizado em Brasília. E apenas socializar que ontem participamos de um evento promovido pela Prefeitura de Parobé, e achávamos que era importante também, fomos representando a GERGS e tratamos de um assunto bem pontual, mas interessante, consumo consciente, consumidor inteligente e o papel da agência reguladora. Tinha umas 150 pessoas, estava o Poder Legislativo e Executivo representado, não pelos seus titulares máximos, mas tinha vereadores, tinha a representação do Poder Executivo, mas essencialmente jovens, né? Nós jovens consumidores, e acho que deixamos uma marca positiva num cenário, né? Num município que hoje está querendo, né, criar um movimento independente, que esta casa está muito bem atenta, mas temos o compromisso, sim, de minimizar essas ameaças e criar oportunidades que a agência realmente possa ser mais vista, mais presente e mais reconhecida pela sua efetividade. Então, só isso aí, e agradecer também a oportunidade de vocês concederem a nossa ida a Brasília. Então, eu encerro e quero agradecer aqui a conselheira, que sei que dirigiu muito bem os trabalhos na semana passada, né? Então, sempre a gente pode viajar tranquilamente, que
a casa fica melhor representada, até às vezes, do que o próprio presidente. Então, muito obrigado. Eu quero agradecer bem a compreensão dos conselheiros de nós anteciparmos a reunião de hoje para me favorecer, que eu tenho que estar em Pelotas uma reunião às 7 horas, então estou saindo no ônibus das 3 e venho de novo. Então, tá, até quinta-feira, então. Obrigado a todos.